Segunda Crônica 7, verso 14, verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Até aí. Eu tenho muito pouco tempo, mas eu quero ver se eu consigo falar com você o que Deus falou comigo nessa sexta-feira. Preste atenção, que nós temos pouquíssimo tempo. Eu estava orando aqui na reunião de oração que nós temos. Nós temos uma reunião de oração só com os obreiros, todos os dias do meio-dia a 1, aqui na igreja, onde ora eu e os pastores. E nós usamos esse período para interceder pela igreja, ele é apenas feito para isso. Essa reunião da 1 é feita para orar pela igreja, pela sua vida, por você. Então, quando eu estava encerrando esse período e orando, eu orei por arrependimento, pelo pecado, etc, etc. Então Deus falou ao meu coração algo muito profundo, muito grave, que eu quero compartilhar com você. Preste muita atenção. Enquanto eu estava orando, Deus me disse, eu orei pelo pecado, pelo arrependimento, e Deus disse assim: agora você está vendo porque ninguém se converte? Agora você está vendo porque não há mudança na vida de ninguém? Agora você está vendo porque que eu não derramo um avivamento? Agora você está vendo porque filhos não vêm para Jesus? Casamentos não se restauram? Porque muita coisa profunda não ocorre? Por quê? Porque há muito pecado a ser confessado ainda. Porque não há arrependimento sincero e genuíno. Porque enquanto essa igreja não for levada aos joelhos, ela começar a chorar pelo próprio pecado, eu não vou derramar do meu espírito. Eu não vou converter almas. Eu não vou curar casamentos. Eu não vou curar corpos. Há muito pecado para ser confessado. Vocês estão relevando o pecado. Vocês estão superficializando o pecado. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nós estamos deixando passar largo os pecados. Nós estamos cometendo crimes, atitudes terríveis, e elas estão passando desapercebidas, sem que confessemos, sem que choremos por elas. E Deus não vai derramar o seu espírito onde há pecado não confessado, onde há câncer escondido, onde há lascívia, prostituição, cobiça, onde há altivez, onde há dinheiro sujo, onde há adultério, onde há fornicação, onde há desonestidade, trambique. Ele não vai derramar. Onde pessoas que saem de um culto e vão se empanturrar nas televisões, onde pessoas se masturbam a semana inteira e vêm aos cultos, onde pessoas ficam fazendo negócios sujos a semana inteira e levantam as mãos no culto, onde pessoas mentem a semana inteira, fofocam a semana inteira, vingam, blasfemam a semana inteira e vêm me adorar. Onde pessoas não tiram os olhos da mulher do próximo, onde tocam num dinheiro ilícito, onde odeiam, julgam, maltratam, hostilizam, alimentam rancor no coração, alimentam vingança, nutrem vingança e levantam as mãos. Pecados estão passando a largo. Um olhar para a mulher não está sendo confessado. Uns reais que eu estou pegando indevidamente não está sendo confessado. Uma ofensa do próximo não está sendo confessado. Uma imoralidade que eu estou assistindo não está sendo confessada. Eu não estou sentindo pesar pelo pecado. Eu não estou sentindo a força do pecado. A questão não é só você reconhecer que pecou. Não é só reconhecer: essa semana eu menti. Eu sei que você mentiu. Eu acredito que tem muita gente mentirosa que vive da mentira. O lugar que te espera é o inferno.
Você diz, eu fui orgulhoso. Eu sei que você é orgulhoso, eu sei que você é soberbo. O problema não é você saber que você é orgulhoso. Pastor, eu não tiro o olho das mulheres. Eu olho sim, olho no trânsito. Parou no semáforo, passou uma mulher sensual, eu mexo com ela. Pastor, eu trato a minha mulher com hostilidade. Eu reconheço, eu sou um cavalo, eu sou bruto. Não é apenas isso. Pastor, eu sou moral, eu tenho problemas com prostituição, com fornicação, com pornografia, eu consumo material pornográfico na internet, eu vejo isso, aquilo outro. É verdade. Eu sei, o problema não é esse. Olha, eu vou te dizer o que é o problema. Eu sei que você sabe que você está fazendo errado. Eu sei que se eu pedir que você levante a mão, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei que eu estou olhando para a mulher do outro. Eu sei que eu vejo pornografia todo dia. Eu sei que eu estou metendo a mão em dinheiro sujo. Eu sei que eu tenho inveja de gente. Eu sei que eu odeio gente. Eu sei que eu maltrato gente. O problema não é esse. O problema é que não está havendo pesar pelo pecado. O problema é que você está convivendo normalmente com a cobiça. O problema é que você está convivendo normalmente com a fornicação. Você está convivendo normalmente com a luxúria, com a lascívia. Não está tendo pesar. Você não está enxergando a gravidade que é o pecado. Você não está dando o devido peso para o pecado, a ênfase para o pecado. O pecado está sendo uma coisa psicológica. O pecado está sendo uma coisa superficial, técnica, burocrática. Não pode. É o pesar pelo pecado. É a contrição que está faltando. É o arrependimento genuíno. Não está vendo. E Deus está dizendo, não espere que eu derrame o meu espírito. Não espere que eu cura. Não espere que eu traga almas. Não espere um avivamento sem choro, sem pranto. Vocês estão convivendo com o pecado com a normalidade. Não é normal atender o telefone e mentir. Não é normal pegar um dinheiro que não é seu. Não é normal olhar sempre para uma mulher com cobiça quando ela estiver próxima a você. Não é normal odiar. Não é normal maltratar. Não é normal mentir. E ainda que você cometa, não é normal fazê-lo e não sentir nada. Tem algo errado. Deus falou claramente comigo, não espere fogo do céu, se não, vocês não chorarem. Não espere a sua mãe convertida, não espere o seu pai convertido, não espere almas vir para Jesus, não espere a restauração desse casamento, desse lar, não espere progresso, se não houver confissão de pecados, se não houver choro por pecados. Eu já contei aqui o testemunho de John Bunyan. John Bunyan orou 1 ano e 6 meses, 18 meses, pelo seu próprio pecado. Sentiu convicção do pecado 18 meses. O pavor do pecado, o asco do pecado. Ele viu a vileza do seu ser. Ele viu a profundidade. E durante 18 anos esse homem chorou, ele pranteou, ele soluçou pelo seu pecado. E nós tratamos o pecado de forma muito superficial. Nós tratamos o pecado com uma oração de 5 minutos. Nós logo esquecemos com o banho frio. Não. Meu irmão, nós temos que vestir de saco e de cinza. Há muito pecado para confessar. Há muito choro. Será que não é por isso que você está travado? Será que não é por isso que você está amarrado? Será que não é isso? Por isso que a sua vida não vai? Será que você não está precisando se guardar uns dias e chorar madrugadas e madrugadas e dizer, eu sei, Deus, eu sei que eu errei. Eu nunca fui uma mãe incorreta, eu nunca fui uma boa esposa, e eu me arrependo, e um dia, 2 meses dizendo, eu me arrependo de tudo, eu me arrependo da infância, da adolescência, eu me arrependo daquelas coisas horríveis que o Senhor sabe que eu fiz, que mãe negligente, que mãe omissa, que esposa que eu fui, meu Deus, promíscua, que pessoa ruim, avarenta, eu me arrependo, e me arrependo, e me arrependo, e me arrependo, dia após dia confessando de novo, e outra vez, até que um dia Deus venha e te cure. Talvez você chegou aqui, eu estou vendo alguns rostos assim, Pastor Paulo, mas eu precisava tanto de uma cura hoje. Pastor Paulo, eu precisava tanto de uma palavra. Pastor Paulo, meu irmão, é a mesma coisa que enfaixar você com lepra, se eu te der essa cura.
É a mesma coisa que pegar toda a sua necrose, pus e ferida e te vestir da bênção e te dar o que você quer. Não adianta. Nós temos que ir na raiz. Não adianta você receber o carro que você queria, a casa que você queria, o milagre que você queria, se você está com câncer. É o câncer que tem que ser afetado. É a raiz de amargura, é a depressão, é a sua alma que está doente, é ela que tem que ser tocada. Não é o aumento de salário, não é o novo emprego, não é o financiamento sair, não é isso. Não é você ser curada da doença, não. É o pecado que tem que ser. O salmista levou isso tão a sério que ele diz assim: expurga-me até os que me são ocultos, até os que eu não tenho ciência, até os que me fustigam, me corroem. Estou precisando disso. Eu sei que você precisa de uma palavra. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu sei que você está chorando por um filho. Eu sei que você chora por uma mãe. Eu sei que você tem necessidades e Deus sabe também. Deus sabe. Deus não se alegra com o seu fardo, com a sua dor, com o seu infortúnio, com a sua derrota, não. Mas Ele está dizendo: a sua maior necessidade não é da resposta, não é da bênção, é da cura da sua alma. E você precisa se arrepender. Meu irmão, você está passando batido. Olha o histórico de vocês. Olha o passado de vocês. Olha os pecados depois que vocês entraram na fé. Depois que vocês se converteram, foram muitos. Tem muita coisa ainda oculta nesses corações. Tem muita coisa camuflada, escondida, maquiada, que não foi resolvida, que não foi tratada, que não foi vomitada. Tem que haver contrição, arrependimento da igreja moderna. Ele não é bíblico. Não há soluços, não há pesar, não há convulsões, não há pranto, não há choro, não há confissão solene. Veja Esdras, veja Neemias, veja Daniel, veja Jeremias. Eram dias de pano de saco e cinza, dias em jejum, e não estavam orando para portas abrirem, não estavam orando para a chuva descer, estavam confessando o pecado, estavam se arrependendo do pecado, estavam sentindo suas misérias. Isso não foi só para você, não. Primeiramente foi para mim. Eu, depois do casamento do pastor Danilo, vou fazer uma retirada. Vou estar um dia orando e jejuando. E uma das principais coisas que eu vou colocar é isso, Senhor. Os meus pecados. Igreja, talvez seja isso. Talvez seja isso, meus irmãos. Talvez a resposta esteja aqui, Ney. Talvez seja isso, Lucinha. Chorar, dizer: eu errei, Deus, eu errei, eu não fiz, eu falhei. Talvez está precisando de choro, não olhar como um arranhão, mas dizer: câncer, é abominável, eu errei. E ficar semanas: me perdoa, me perdoa, me perdoa. E confessar dia após dia, até que venha o pesar, até que você sinta um criminoso, até que você veja o que eu fiz com a minha vida, com que mãe eu fui, que pai, que homem, que pastor, que obreiro. É o que ele disse para Salomão. Salomão ia inaugurar o templo. E ele disse assim: de modo que não haja chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Ele fala de céus fechados, sem que chova, e gafanhotos consumindo a terra. Aridez, sequidão, esterilidade e demônios, forças malignas, gafanhotos. E talvez você está numa sequidão, você está num estio, não há presença de Deus na sua vida, não há graça. Meu Deus do céu, talvez você está aqui falando: o que está acontecendo? É culto após culto e nada acontece. Leitura após leitura, nada acontece. Seco, os céus estão cerrados, as chuvas contidas. Não há alegria, não há fé, não há esperança, não há força. Meu irmão, talvez você está minguando cada vez mais, caindo num lamaçal, deteriorando, desintegrando. É a sua realidade que eu estou dizendo, é verdade. Reconheça os fatos. Você está prestes a desistir da fé, prestes a abandonar o Evangelho.
É assim a sua realidade. Sua realidade é entupir de televisão, entupir de internet, entupir de música secular. Porque você está morrendo, seco, os céus estão cerrados. Numa alegria, numa força, numa graça, num aviso, num poder, numa santidade, num vigor. Cerraram, sem esperança. Entregue ao fel do pecado, entregue ao fel os tentáculos de Satanás, vivendo uma vida caótica, cerrados, e a nuvem de gafanhotos, opressão, dor, confusão, pressão, culpa, acusação, tormento, moléstia, insônia, falta de apetite, descontrole, desequilíbrio, estresse. É isso, tormento, tormento. Aí ele vai dizer, ele vai dar a cura. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus ele está dizendo a causa. Por que que os céus se fecharam? Por que que os gafanhotos foram enviados? Por causa do pecado não confessado. Por causa do pecado que está oculto. Por falta de confissão, por falta de vomitar. Meu irmão, você acha que Deus se esqueceu o que você tem feito? Você acha que Ele se esqueceu de tanta atrocidade cometida? Ele está dizendo, foi o pecado que cerrou os céus, foi o pecado que enviou os demônios, foi o pecado que levou você nessa sequidão, é o pecado que está te maltratando, é o pecado que está te matando, é o pecado que está te diluindo, é o pecado. O pecado é o grande câncer da sociedade. O pecado é a coluna que sustenta o inferno. O pecado é a matéria-prima de Satanás. O pecado é o objeto da ira divina. É o pecado. E como você está tratando o pecado? E ele está dizendo, só tem uma chance para nós. Arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome é a igreja, o cristão, se humilhar, tem que haver humilhação. Você tem estado muito arrogante, muito pomposo, com o nariz muito erguido. Se humilha. Se humilhar e orar. Ai, meu irmão. E buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Meu irmão, você precisa se trancar no seu quarto. Você precisa se refugiar nos montes e chorar pelo pecado e dizer, Pai, eu pequei, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu forniquei, eu julguei, eu depreciei, eu cobicei, eu fui mal. E um dia, após outro, e meses, regando seu leito com lágrimas, pedindo perdão, rasgando suas vestes, clamando, oh meu irmão, você pensa que você é bom? A Bíblia diz que não tem nenhum homem bom na terra, não há um justo sequer, você não é uma senhorazinha boa, isso não existe, você não é um anciãozinho bom, você é mau, você é má, você tem cometido crimes, omissão, negligência, soberba, altivez, avareza, indecência, imoralidade. Meu irmão,
chorando, não orando por outra coisa, não jejuando por outra coisa, não pedindo, até que a convicção do pecado te tome, até que as entranhas, as vísceras sejam comovidas, até que o Espírito te mostre toda a sua vileza, toda a sua negridão, até que você confesse todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Você que está voltando para a igreja, como é que está sendo marcada a sua volta? Você só está integrando a um clube social? Ou você veio arrependido? Você veio quebrado em 1000 pedaços? Você veio contristado? Ou você veio aqui se socializar? Você veio aqui juntar uma comunidade religiosa? Não, não. Eu fui fustigado pelo diabo, massacrado pelo mundo. Eu estou arrependido, pastor. Eu me arrependo de ser o canalha que eu fui. Eu me arrependo das palavras, eu me arrependo. É assim. Se arrepende. Se arrepende. Não vai haver uma gota de chuva na tua vida. Não vai haver uma fécula de pão na tua vida sem arrependimento. Não adianta fazer cara de coitado. Ele não vai enfaixar a lepra. Ele não vai maquiar o câncer. Ele não vai abençoar o corrupto. Ele quer curar o seu âmago primeiro. Nós necessitaríamos, sabe fazer o quê? 1 mês de oração e jejum só pelo pecado. Meu irmão, você imaginou, olha aqui para mim. Vamos tentar mexer com você. Se eu fosse enumerar os seus pecados e colocar numa lista, se eu fosse colocar eles num telão, só os dos últimos 5 anos, e mostrasse todos eles, um após um, dos pensamentos e olhares, as palavras e atos, você imaginaria que multidão que nós teríamos aqui de atos descarados. Agora eu estou dizendo de uma vida. Eu estou dizendo de repugnâncias que você não resolveu. Você adulterou, tem que tratar com Deus. Você roubou, tem que tratar com Deus. Você fez o que a lei de Deus proíbe. Você tem que tratar com Deus. Senão você vai continuar doente. Você pôs a mão na mulher que não podia. Você pegou o dinheiro que não é seu, é maldito. Se ele não for confessado, não há cura. Reconhecer, não é pronunciar e repetir o pecado, é reconhecer, eu mereço o inferno, eu sou culpado, eu sou o pior dos homens. Tem que haver isso. Você não trata o pecado com band-aid, você não trata o pecado com xarope. Nós estamos falando de câncer terminal. Você esqueceu o que você fez 5 anos atrás. Você esqueceu o que você fez 10 anos atrás. Você esqueceu o que você fez 20 anos atrás. Você esqueceu o que você fez esse ano. O ano passado. Você esqueceu o que você estava fazendo com aquele dinheiro. Com aquela mulher. Com aquele negócio. Você esqueceu o que você pensou. Você esqueceu. Não, pastor, eu não esqueci, eu já orei, eu não estou dizendo, eu estou dizendo de reconhecer, de dizer, de tratar isso com Deus, de confessar, Senhor, naquela data, naquele dia tal, eu saí no meu carro, eu adulterei, eu traí minha mulher, e eu fiz com consciência, e nunca me pesou isso no coração. Mas hoje eu confesso, hoje eu me arrependo com todo o meu ser. É isso que Deus está dizendo. Traz à tona. Resolva a sua vida. Senão Ele não vai trazer. Por isso os céus estão cerrados. Por isso os gafanhotos estão tripudiando na nossa vida. Vocês acham que é mentira? 18 meses eu estou falando.
John Bunyan. Sabe o que é o camarada levantar a mão? Não está pronta para levantar ainda. É o cara, Senhor, a minha família. Não é época de orar para minha família, para mim. É dizer não. É por isso que o Brasil está como está. É por isso que o mundo está naufragando. Vocês não estão vendo o mundo. Vocês não estão vendo o mundo. É por causa do pecado. É o pecado. É a lascívia, a fornicação, a avareza, o assassínio, a cobiça, a perversão, a ira, a soberba. É por isso que o mundo está naufragando. Porque ele bebe iniquidade como água. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Agora olha a palavra de esperança. Mas se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, olha a misericórdia de Deus. Então eu ouvirei dos céus, porque é nos céus que eu estou. Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados. Ele está dizendo, se houver isso, por mais vil que seja o teu pecado, por mais terrível, por mais asqueroso que tenha sido, Ele vai ouvir dos céus e Ele vai perdoar todos os pecados. Eu perdoarei, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eu os farei brancos como a neve. Eu perdoarei e eu sararei a sua terra. Olha a promessa. E eu sararei a sua terra. E eu perdoarei. E eu curarei, enfim. Você está entendendo? Finalmente, esse deserto passará. Finalmente Ele restaurará você, mudará a sua sorte. É o desejo dEle te tirar dessa situação, entenda. É Ele que tem desejo da restauração desse lar, da harmonia desse casamento, desses filhos estarem na presença, desse derramar do Espírito sobre a igreja, desse avivamento que levará a igreja aos valados, levará a igreja aos ímpios. Então, ele está dizendo, eu vou ouvir. Eu prometo a vocês que eu vou ouvir. Eu fiz uma aliança que eu ouviria. Eu velo pela minha palavra para ela se cumprir. Eu ouvirei. Ouvirei lá dos céus. E eu perdoarei vocês de todos os crimes, de todos os atos descarados, sejam quais forem. E eu sararei a sua terra. Sararei. Finalmente vocês verão a cura. Finalmente encontrarão a paz. Finalmente. Não pelos meios triviais. Não pelos atalhos. Não maquiando a sua lepra. O seu câncer. Te dando um carro, uma mulher, um marido, dinheiro, beleza. Mas enchendo o seu coração de paz, de perdão. Arrependa-se. Arrependa-se, Igreja Aliança do Calvário.
Arrependa-se vocês que vão me ouvir, arrependam-se pastores, arrependam-se políticos, arrependam-se pais. Volte às Escrituras, voltem ao Evangelho, voltem à cruz.